Como se define o ser humano? O que nos torna diferente dos animais ou das outras criaturas? Você já notou que certas emoções, como culpa ou paz, afetam seu corpo? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o quarto trimestre de 2025 da revista Lições Bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. O comentarista dessa revista é o pastor Silas Queiroz. A nossa primeira lição, a lição 1. O homem, corpo, alma e espírito. O textuário nos diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28 e capítulo 2, versículos 7, 18 e do 21 ao 23. Objetivos da lição: levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem e conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. A introdução na revista nos diz assim: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produza a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Então, hoje começa um estudo profundo, necessário e transformador. O homem, corpo, alma e espírito. Uma jornada de 13 lições que vai nos levar ao coração daquilo que Deus revelou sobre quem somos, como fomos feitos, por que existimos e como podemos viver em plenitude espiritual. Quantas vezes você já se perguntou: por que me sinto tão cansado, mesmo descansando? Por que tenho ansiedade, mesmo crendo em Deus? Por que certos pecados parecem me dominar, mesmo eu orando? Talvez a resposta esteja em uma dimensão que muitos negligenciam: a estrutura tricotômica do ser humano. Não somos apenas corpo e mentes. Fomos criados por Deus com 3 dimensões distintas, mas interligadas: corpo, alma e espírito. Esse não é um tema secundário, é fundamental, porque só entendemos a redenção quando entendemos a criação. Só vencemos o desequilíbrio quando reconhecemos que fomos feitos para viver
em harmonia entre essas três partes. E só glorificamos a Deus integralmente quando aprendemos a entregá-las todas a Ele. Nessa lição, vamos lançar os alicerces teológicos e bíblicos dessa visão. Vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir como a Bíblia entende o homem, qual a diferença entre a alma e espírito e como essas dimensões interagem na nossa vida diária. Preparem seus corações. Este estudo não é apenas para aumentar o conhecimento, é para transformar vidas. A palavra-chave é tricotomia. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Me fale de onde você está vendo esse vídeo e divulgue no grupo do WhatsApp da sua igreja, no Telegram. Isso ajuda muito o canal, faz com que essa plataforma recomende esse vídeo para mais pessoas. E lembrando sempre, os slides que aparece aqui ao lado, está aqui embaixo o link para que você, professor, possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a tricotomia humana. Subtópico 1, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? É um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs. Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Quem é o homem? De onde viemos? Qual é o nosso propósito? Essas perguntas não são novas, elas ecoam desde os tempos antigos, nas cavernas da filosofia, nas tragédias gregas, nos salmos hebraicos, mas a resposta mais clara, mais profunda e mais transformadora não vem da razão humana, nem da psicologia moderna, mas da própria palavra de Deus. Na teologia sistemática, o estudo do ser humano é chamado de antropologia bíblica, não no sentido antropológico científico, mas como uma doutrina que investiga o homem segundo a revelação divina. E essa doutrina está firmemente enraizada em toda a Escritura. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos um retrato coerente. O homem foi criado por Deus à imagem e semelhança dele, com dignidade, propósito e uma natureza única entre toda a criação. Mas há algo ainda mais fascinante. A Bíblia sugere que o homem não é apenas corpo-alma, como muitos pensam, mas sim corpo, alma e espírito. Essa visão é conhecida como tricotomia humana. E, embora haja debates entre teólogos, que alguns defendem a dicotomia, textos claros apoiam a tricotomia. Um deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito e alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo trata o espírito, a alma e o corpo como três dimensões distintas, mas que devem ser santificadas juntas. Outro texto crucial é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito. Se a alma e espírito fosse a mesma coisa, como poderiam ser divididos pela palavra de Deus?
Isso indica que são realidades distintas, ainda que profundamente interligadas. Esse entendimento não é mera especulação teológica, ele tem implicações práticas e profundas. Quando ignoramos a dimensão espiritual do homem, reduzindo apenas a mente e corpo, corremos o risco de psicologizar a fé, tratando problemas espirituais como se fossem apenas emocionais ou comportamentais. Quantos crentes hoje sofrem com culpa, ansiedade ou vazio existencial, quando, na verdade, precisam de renovação espiritual, de reencontro com Deus? A antropologia bíblica nos lembra: o homem caiu não apenas no pecado, mas em uma condição de morte espiritual. Por isso, precisa de uma nova vida, não de técnicas de autoajuda, mas de regeneração pelo Espírito Santo. E o plano redentor de Deus visa restaurar o homem integralmente, corpo, alma e espírito. A palavra hebraica para ser vivente, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, ela é frequentemente traduzida como alma, mas não se refere apenas ao emocional, psicológico, abrange a vida total do ser humano. Já o fôlego de vida, Nishmat Shahin, é o sopro divino que trouxe o espírito à existência. Então, assim, o homem se tornou um ser tripartite, corpo formado do pó, a alma como centro da personalidade, o espírito como a faculdade de comunhão com Deus. Portanto, estudar a tricotomia humana não é um exercício intelectual vazio, é um ato de adoração, é reconhecer que fomos feitos por Deus à imagem dele, com uma estrutura complexa e sagrada para glorificá-lo com todo o nosso ser. E é por isso que a série de 13 lições começa aqui, porque só entendemos a redenção quando entendemos quem somos, criaturas tricotômicas, feitas para viver em dependência total do Criador. Essa semana, então você reflita, onde você tem investido mais? No cuidado do corpo, saúde, aparência, na alimentação da alma, entretenimento, conhecimento, ou no cultivo do espírito, oração, meditação na palavra, comunhão com Deus? Um discipulado equilibrado envolve os três, mas o espírito deve liderar. Subtópico 2, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora que entendemos o fundamento doutrinário da antropologia bíblica, vamos mais fundo. Como a própria Bíblia revela essa tríplice natureza do ser humano? O termo técnico é tricotomia, do grego tri, que é três, e tomos, que é corte, divisão. E ele descreve a ideia de que o homem é composto por três dimensões distintas, mas interligadas: corpo, alma e espírito. Essa estrutura não é uma invenção teológica moderna. Está enraizada em todo o arcabouço bíblico de Gênesis ao Apocalipse. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Moisés diz: guarda-te e guarda a tua alma diligentemente. Aqui já vemos uma distinção entre o indivíduo e sua alma. E no Salmo 42, verso 11, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Como se falasse com uma parte interior de si mesmo. E o Salmo 139, verso 16, Davi declara que seus dias foram determinados e que no livro de Deus todos eles foram escritos, indicando um plano divino para toda a sua existência, corpo, alma e espírito. No Novo Testamento, essa distinção se torna ainda mais clara. Em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, Maria louva a Deus e diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra no Deus Salvador.
Perceba, ela menciona alma e espírito separadamente, como duas realidades distintas, ambas envolvidas na adoração. O mesmo acontece em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, onde Paulo diz: Se eu orar em línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ele diferencia aqui o agir do espírito do funcionamento da mente ou da alma racional. E não podemos esquecer que Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, também possuía essa constituição tricotômica. Em Lucas capítulo 24, versículo 39, ele diz: Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus afirma aqui a realidade física do corpo ressurreto, distinguindo do espírito. Em João capítulo 12, versículo 27, ele diz: Agora minha alma está perturbada, mostrando que, como homem, experimentava angústia emocional e psicológica no nível da alma. E em Lucas capítulo 23, versículo 46, na cruz, entrega o seu espírito ao Pai. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, um ato consciente e voluntário da dimensão espiritual. E isso é profundamente significativo se até Cristo, o homem perfeito, possuía corpo, alma e espírito. Então, essa estrutura não é resultado da queda, mas parte do design original de Deus para o ser humano. Além disso, em Gênesis 2:7 também há um momento seminal, o que ele formou o Senhor Deus do homem do pó da terra e soprou em suas narinas e soprou fôlego de vida ali, feito alma vivente. Então observe, corpo, ele é formado do pó da terra e parte material. Fôlego da vida é o sopro divino que traz o espírito da conexão com Deus. E a alma vivente é o resultado da união entre corpo e espírito. A personalidade, a vida psicológica, o eu consciente. Assim, o homem não tem alma, ele é alma vivente, resultado da união do físico com o espiritual. O corpo é o templo, o espírito é o hóspede divino e a alma é a pessoa que emerge dentro dessa união. Quando entendemos que somos seres tricotômicos, começamos a cuidar de nós mesmos de forma integral. Não basta só ir à academia, cuidar do corpo, ou ler bons livros, alimentar a alma. Precisamos também cultivar o espírito através da oração, da leitura da palavra, do jejum e da adoração. Porque foi o espírito que caiu primeiro e é o espírito que precisa ser restaurado primeiro. Este é o cerne do novo nascimento. Não é uma mudança de comportamento, mas uma renovação espiritual. Como Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, a tricotomia não é apenas um modelo teológico, é um convite à santidade total. Afinal, como Paulo escreveu, queremos que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na volta de Cristo. Subtópico 3, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, a alma e o espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alusivo ao homem é Shahim, no plural, permitindo a expressão literal, fôlego das vidas. E isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo explicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então, se até agora vimos a base doutrinária e as evidências bíblicas da tricotomia, chegamos agora ao cerne da nossa singularidade como seres humanos. Fomos formados por uma única
união físico e espiritual. Deus, sendo ele o próprio espírito, não criou o homem apenas com matéria ou apenas com espírito. Ele fez algo surpreendente, uniu o pó da terra, que é o elemento físico, efêmero, material, com o sopro divino, o elemento espiritual, eterno e sagrado. E dessa combinação nasceu o ser humano, o ser vivente, distinto de todos os demais seres criados. Os anjos são seres espirituais puros, dotados de inteligência, vontade, poder, mas não possuem corpo material. Eles não comem, não dormem, não envelhecem. Já os animais, embora tenham vida, não possuem espírito no sentido humano. Sua alma está ligada diretamente ao corpo. Quando o corpo morre, a vida se extingue com ele. Levítico capítulo 17, versículo 14, é claro, porque a vida da carne na alma está no sangue. Toda alma que comer dela será cortada. Aqui, a vida do animal é inseparável do corpo, mas o homem é diferente. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o termo usado para fôlego de vida é Nishmat Shahim, literalmente fôlego das vidas. Mas muitos estudiosos apontam que esse uso no plural sugere uma riqueza de vida que vai além do biológico, talvez aludindo simbolicamente às três dimensões da existência humana: vida do corpo, vida da alma e vida do espírito. É por isso que o homem é capaz de sentir dor física, amar, sofrer, pensar, adorar, orar, discernir o sagrado, sentir culpa ou paz diante de Deus. Nenhuma outra criatura faz isso. Um cachorro pode demonstrar afeição, que é a alma animal, mas não pode se arrepender de pecado. Os pássaros cantam, mas não louvam a Deus conscientemente. Só o homem foi feito para comunhão com o Criador. E essa comunhão acontece no Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade, não em ritual, não apenas em emoção, mas em espírito, porque só o espírito humano pode tocar o espírito de Deus. E aqui está uma verdade transformadora. Quando Adão pecou, o espírito dele não morreu fisicamente, morreu espiritualmente. Vós estáveis mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. O corpo continua vivo, a alma funciona, mas a conexão com Deus, a função principal do espírito foi rompida. Daí a necessidade do novo nascimento, não de um novo corpo, nem de uma nova mente, mas de um espírito renovado. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: Dá-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. No Antigo Testamento, quando alguém morria, dizia-se que o espírito retornava a Deus. Isso mostra que, mesmo após a morte física, o espírito continua existindo. Enquanto isso, o corpo volta ao pó e a alma, a personalidade, a memória e a identidade permanece ativa no estado intermediário, como vemos na parábola do rico e do Lázaro. Portanto, a grandeza do ser humano não está na sua inteligência, nem na tecnologia que cria, mas no fato de que somos pontes entre o material e o espiritual. Fomos feitos para habitar a terra, mas ansiar pelos céus, para trabalhar com as mãos, mas adorar com o espírito. Quando negligenciamos o espírito, nos tornamos desequilibrados. Pode-se ter um corpo saudável, uma alma culta, mas um espírito adormecido e ainda assim está longe de Deus. Por isso, Jesus perguntou: que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mateus 16, 26. Ele falou da alma e, por implicação, do espírito, o chamado do crente é viver em integridade, cuidar do corpo como o templo do Espírito Santo, alimentar a alma com a verdade e cultivar o espírito com oração, palavra e obediência. A sinopse do tópico primeiro diz assim: o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Tópico 2. A distinção entre alma e espírito. Subtópico 1. A alma.
No hebraico, nefesh, do grego psique, alma, é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis capítulo 1, versículo 20. A alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Essas palavras elas podem confundir quem não entende seu contexto. Em alguns versículos, alma significa simplesmente vida, vida por vida. E outros referem-se à pessoa inteira. Minha alma te busca. Ou ainda, as emoções, minha alma está triste. Mas para entender a alma corretamente, precisamos começar no princípio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 20 e versículo 24, Deus diz: produza água abundantemente, seres viventes, alma vivente. Aqui essa alma é usada para animais, peixes, aves, animais terrestres. Isso mostra que, em sentido básico, alma significa ser vivente, algo que respira, sente, se move. Quando Deus cria o homem, ele não apenas forma o homem do pó da terra, mas sopra em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino transforma o homem em um ser com uma alma de natureza espiritual, dotada de capacidades que os animais não possuem: razão, autoconsciência, moralidade, linguagem simbólica sendo da eternidade. Acima de tudo, a capacidade de relacionar-se com Deus. Portanto, embora o termo alma possa designar a vida biológica no homem, ela vai muito além. A alma humana é imaterial, invisível e imortal. Daniel capítulo 12, versículo 2, ele profetiza: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 25, versículo 46. E irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. A alma não aparece com o corpo. Além disso, a alma é o centro da personalidade humana. Nela residem a razão, a capacidade de pensar, decidir, planejar, os sentimentos, amor, tristeza, alegria, temor, a vontade, a escolha de consciente entre o bem e o mal. Foi por isso que Jesus resumiu o grande mandamento assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A alma aqui representa o compromisso emocional e pessoal com Deus. Não é só obediência fria, é entrega afetiva. E é nessa dimensão que muitos cristãos enfrentam lutas profundas: ansiedade, depressão, vaidade, cobiça, medo. Muitas vezes são batalhas que ocorrem no campo da alma. Por isso Davi dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Ele dialogava com sua alma, exortando-a com a verdade. Na cultura antiga, acreditava-se que a alma residia no sangue. E é por isso que em Levítico 17:11 é declarado: porque a vida da carne está no sangue, e vou-lo-ei dei sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. O sangue, então, era visto como o veículo da vida da alma. E isso prefigura o derramamento do sangue de Cristo, que redime não apenas os nossos corpos, mas as nossas almas. Cuidar da alma é essencial para a saúde espiritual. Como você tem alimentado sua alma? Com entretenimento vazio, com notícias negativas ou com adoração
palavra de Deus, comunhão e silêncio diante de Deus, do Senhor. Um crente saudável sabe que precisa pastorear a própria alma, como Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verde espaço, refrigera minha alma. Mas atenção, a alma, embora nobre, não é o centro da comunhão com Deus. Essa função pertence ao espírito e é exatamente essa distinção que exploraremos no próximo subtópico. Subtópico 2, o espírito. No hebraico, ruach, e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos, junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. E o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior, como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, com comentários. À luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser ou pessoa. Se a alma é o centro da personalidade humana, onde pensamos, sentimos e escolhemos, o espírito é a dimensão mais profunda do ser, a fonte da vida espiritual e o canal de comunhão direta com Deus. Em hebraico, a palavra ruach, em grego pneuma, ambas significam sopro, vento ou espírito, mas quando aplicadas ao homem, apontam para algo muito mais do que uma força vital, indicam a presença ativa de Deus dentro de nós, mesmo antes da redenção. Em Jó, capítulo 32, versículo 8, ele o declara: há, porém, no homem um espírito, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entender. Ou seja, o espírito humano é um dom divino, uma faculdade implantada por Deus para que possamos conhecer, discernir e responder a ele. Jesus foi claro: Deus é espírito e o importa que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Não basta adorar com emoções, que é a alma, ou rituais, que é o corpo. A adoração verdadeira nasce no espírito, na parte mais íntima do ser humano, onde o Criador toca e foi criado. É por isso que o apóstolo Paulo chama Deus o Pai dos espíritos. O espírito humano não é uma evolução da matéria, nem um produto da consciência. É uma dívida direta ao sopro de Deus. Fomos feitos para respirar não apenas oxigênios, mas vida divina. Mas aqui está um ponto crucial: o espírito humano pode estar vivo ou morto em seu estado original. O espírito estava plenamente ativo em comunhão constante com Deus. Mas após a queda, essa conexão foi rompida. Efésios 2:1 diz que, com clareza, vós estáveis mortos em ofensas e pecado, não fisicamente mortos, espiritualmente mortos. O corpo funcionava, a alma raciocinava, mas o espírito, a capacidade de relacionar-se com Deus, estava inerte. Foi por isso que Jesus falou de nascer de novo. O novo nascimento não é uma mudança moral ou emocional, é uma ressurreição espiritual. É o momento em que o Espírito Santo entra no espírito humano morto e o traz de volta à vida. Paulo descreve essa dinâmica interna em Romanos capítulo 7, versículo 22 ao 25. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Graça dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o homem interior refere-se ao espírito renovado que agora deseja a justiça, embora ainda lute contra as atrações do corpo, da alma caída. O corpo envelhece, a alma sofre, mas o espírito é renovado diariamente pela presença do Espírito Santo. Essa é a vida cristã autêntica, um fluxo contínuo de graça que alimenta o espírito, fortalece a alma e sustenta o corpo. Imagine um rio.
O espírito é a nascente onde a água brota da montanha. A alma é o leito do rio que produz e modela o fluxo. O corpo é o canal visível por onde a água chega ao mundo. Se a nascente secar, o rio morre. Se o espírito estiver fraco, a alma fica confusa e o corpo desmotivado. Mas quando o espírito está cheio do Espírito Santo, tudo flui em harmonia. No Antigo Testamento, quando alguém era ungido para liderar, o rei, sacerdote ou profeta, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Isso mostra que o espírito humano precisa ser habitado e impulsionado pelo Espírito Divino para cumprir seu propósito. Hoje, isso não é mais uma exceção, é a norma para todo crente. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como você tem cultivado o seu espírito? Então preste atenção. O espírito não cresce com entretenimento, redes sociais ou autoajuda. Ele cresce com oração em espírito, meditação na palavra, adoração genuína, comunhão com os santos. Quando o espírito é fortalecido, a alma se acalma, o corpo se submete, a vida inteira passa a glorificar a Deus. A sinopse do tópico 2, a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial no ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. Tópico 3, a interação das três dimensões. Subtópico 1, corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimos de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, o coração com saúde é a vida da carne, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. O corpo, em grego soma, é muito mais do que um invólucro físico. É o templo do Espírito Santo, um instrumento através do qual expressamos nossa fé, emoções, pensamentos e relacionamento com Deus e com os outros. Mas ele também é profundamente influenciado por aquilo que acontece nas dimensões imateriais, a alma e o espírito. A Bíblia já falava da somatização emocional e espiritual milênios antes da psicossomática moderna. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, Salomão escreve: o coração alegre alegra o rosto. O coração aqui não é o órgão cardíaco, mas a alma, dentro dos pensamentos, sentimentos e de decisões. Quando a alma está leve, isso se reflete no corpo, no brilho dos olhos, no sorriso espontâneo, na postura ereta. Mas o inverso também é verdadeiro. O corpo aflito desfaz o ânimo. Uma alma carregada de tristeza, culpa ou ansiedade pode causar fadiga, insônia, dores musculares, até doenças crônicas. Provérbios 17, 22 vai mais fundo. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Aqui o sábio israelita reconhece que um espírito deprimido, derrotado, sem esperança, tem poder de desgastar o corpo até o colapso físico. E isso não é apenas sabedoria popular, é realidade médica. E hoje chamamos as doenças psicossomáticas aquelas em que conflitos emocionais ou espirituais se manifestam como sintomas físicos: enxaquecas, úlceras, hipertensão, síndrome do intestino irritável, dermatite, entre outras.
como Salomão previu, como se multiplicam em nossos dias. Vivemos uma epidemia de sofrimentos somatizados, corpos adoecidos por almas feridas e espíritos oprimidos. O salmista ilustra isso com dramática sinceridade. Enquanto me calei, definharam-se os meus ossos pelo meu gemer todo dia. A tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Davi estava carregando o peso do pecado não confessado, um problema espiritual. Mas onde isso apareceu? No corpo. Ossos desfinhados, cansaço constante, opressão física. Só quando confessou o pecado houve alívio. Tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O mesmo ocorre em Salmo 31, versículo 9 e 10. Tenho penado na minha aflição, as minhas forças desfalecem por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. A iniquidade, pecado não tratado, corrói não só a alma, mas o corpo. Isso revela uma verdade profunda. O corpo obedece à alma e a alma é liderada pelo Espírito. Quando o Espírito está saudável, cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus, ele governa a alma com paz, alegria e propósito. A alma, então, transmite essa vida ao corpo, que funciona com vigor, saúde e integridade. Mas quando o Espírito está enfraquecido, por causa do pecado, amargura, falta de perdão, ausência de oração, a alma entra em caos. Surgem ansiedade, medo, raiva, vazio. E o corpo fiel, reflexo dessa guerra interior, começa a apresentar sintomas. É como se o templo começasse a rachar por dentro. Estudos médicos atuais mostram que pessoas com vida espiritual ativa tendem a ter maior resistência ao estresse, recuperação mais rápida de doenças, menor incidência de depressão e ansiedade. Não porque a fé substitui o médico, mas porque a saúde espiritual fortalece a alma, que por sua vez sustenta o corpo. Então, esta semana, observe seu corpo com atenção. Você tem tido dores sem causa clara? Cansaço excessivo? Pode ser sinal de que sua alma ou espírito precisam de cuidado. Pare, confesse, ore, leia a palavra, busque reconciliação, cuide da fonte e o fluxo será renovado, porque o corpo não mente, ele mostra o que está acontecendo por dentro. Subtópico 2, equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Até agora vimos como o corpo é afetado pela alma e pelo espírito, mas a interação entre as três dimensões é recíproca. Problemas no corpo também impactam a alma e o espírito. Um exemplo claro é a língua, como o Tiago diz, que a língua é um pequeno membro, mas contamina todo o corpo e é incendiada pelo inferno. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando usamos palavras amargas, caluniosas ou destrutivas,
Não estamos apenas ferindo relacionamentos, estamos contaminando nossa própria alma. E isso pode gerar angústia, culpa, isolamento, até depressão espiritual. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando cuidamos do corpo com disciplina, isso fortalece a alma e eleva o espírito. Paulo sabia disso quando escreveu: castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificados. Ele tratava o corpo como um instrumento sagrado que precisa ser dominado para não escravizar a alma e sufocar o espírito. O apóstolo não está falando apenas de pecados morais, mas de hábitos corporais que corrompem a alma. Quando o corpo vive em desordem, com excessos, vícios, imoralidade, a alma se torna ansiosa, confusa, escravizada. E o espírito oprimido perde sensibilidade ao Espírito Santo. Por outro lado, em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32, nos orienta a renovar a alma com verdades espirituais, falar a verdade, não dar lugar à ira, trabalhar com as mãos, usar a língua para edificar. Isso cria um ciclo saudável. O espírito governa a alma controla o corpo e o corpo glorifica a Deus. E quanto aos medicamentos? Vivemos uma era em que pílulas são oferecidas como soluções para quase tudo: ansiedade, tristeza, insônia, insegurança. E sim, em casos clinicamente diagnosticados, como transtornos de ansiedade, depressão clínica, TDAH, o acompanhamento médico e psicológico é necessário, legítimo e misericordioso. Deus usa médicos, terapeutas e remédios para instrumento de cura, mas há um perigo real: confundir doenças espirituais com distúrbios emocionais. Muitas vezes o que chamamos de ansiedade é, na verdade, pecado não confessado, falta de perdão, orgulho, cobiça ou mundanismo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os vossos pecados. A cura começa com arrependimento. A redenção inclui cura da alma. Tiago, capítulo 4, versículo 8, 10, vai além. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, duplos de coração, purificai o coração. Arrependimento genuíno traz alívio interior que nenhum antidepressivo pode proporcionar. Claro, isso não anula o valor da medicina. Devemos ser sábios, não radicais, mas devemos também ser discernidores. Nem toda tristeza é depressão clínica, nem toda inquietação é transtorno de ansiedade. Às vezes é o Espírito Santo convencendo o espírito de pecado. Estudos mostram que pessoas envolvidas em comunidades religiosas ativas têm menor índice de uso de psicotrópicos. Por quê? Porque encontram significado, perdão, esperança e pertencimento, elementos que nenhuma pílula pode fabricar. Cuide do corpo, alimente-se bem, durma, exercite-se, evite vício, alimente a alma com palavra, música edificante, amizades sadias. Cultive o espírito com oração, jejum, adoração, obediência. E quando houver dor emocional, pergunte: é um problema físico, psicológico ou espiritual? Busque ajuda adequada em cada nível. A saúde verdadeira é integral, porque fomos feitos para viver em equilíbrio sob a liderança do Espírito. A sinopse do tópico 3 diz assim: o corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. A conclusão na revista nos diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Povo lindo de Deus, terminamos essa primeira lição com uma verdade
poderosa. Deus não nos criou pela metade. Ele soprou o seu fôlego no pó da terra e assim surgiu um ser único no universo, o homem, tricotômico, pessoal, relacional e espiritual. Fomos feitos para andar com Deus no jardim, adorá-lo em espírito, amá-lo com todo o coração, servir com as mãos e pensar com clareza, sentir com profundidade e viver em equilíbrio. Mas o pecado rompeu essa harmonia. O espírito caiu em morte espiritual. A alma foi contaminada pelo engano. O corpo passou a sofrer as consequências da queda. Graças a Deus, Jesus veio restaurar tudo. Ele curou corpos, acalmou almas e ressuscitou espíritos. E hoje, pela obra do Espírito Santo, ele quer restaurar você em toda a sua dimensão. Que seu espírito seja renovado na comunhão com Deus. Que sua alma seja curada de feridas emocionais e mentais. Que seu corpo seja consagrado como templo santo. E como Paulo orou em Tessalonicenses 5:23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e inteiro o vosso corpo, alma e espírito, que o corpo seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a nossa oração nessa série de lições que estaremos estudando para a glória daquele que nos criou e redimiu, que habita em nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor, se ele não voltar. Estarei aqui de volta para mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.